Capítulo 8. Embora o sol estivesse quente e claro no sábado à tarde, Ivy ainda assim usava o casaco de Fernando e o chapéu roxo de Araceli. Ela havia escrito para os dois na noite passada, contando tudo a respeito da casa e do seu quarto, sobre os Yamamoto e os Ward. Quando chegou à estrada de terra que dividia as duas propriedades, Ivy viu Susan acenando do outro lado, em cima da comprida carroça de madeira parada entre duas fileiras de árvores. Ela correu até lá. Oi, disse ela, subindo e se sentando no banco em frente a Susan. Para que serve esta carroça? Muito tempo atrás, meu avô costumava atrelar cavalos nela e transportar coisas pela fazenda. Mas agora ela só serve para brincar. Meu pai fez os bancos. Ivy apontou para os 3 nomes entalhados nas tábuas do lado de dentro, Donald e Tom Kenny, seus irmãos que fizeram isso? Susan fez que sim. Eles traziam caixotes de laranja para cá e construíam fortalezas, e, quando brincavam de esconde-esconde no laranjal, a carroça era o pique. Quem é Kenny? Kenneth Yamamoto, disse Susan. Sempre o chamamos de Kenny. Ela se levantou e apontou para a casa amarela ao longe, do outro lado dos campos. Daqui dá para ver os telhados das 3 casas, a sua, a minha e a dos Yamamoto. É um triângulo. Kenny foi o melhor amigo de Donald a vida inteira. Foi ele quem convenceu Donald a entrar para a marinha. Meu pai não gostou nem um pouco disso porque ele é totalmente do exército, e queria que seus filhos escolhessem o mesmo. Aí Donald, ele morreu no bombardeio de Pearl Harbor. Ivy sentiu um peso no estômago. Passou o dedo sobre o nome dele na madeira. É por isso que tem uma bandeira com estrela dourada na sua janela? Susan fez que sim. Minha mãe e algumas outras mulheres as fazem na máquina de costura. Como recordação. Minha mãe está fazendo uma para sua casa por causa do seu irmão. Espero que ele não morra. Ivy se estremeceu. Apesar de não estar frio e ela estar usando o casaco de Fernando, seus braços se arrepiaram. Quando Fernando foi para a guerra, ela sabia que seria perigoso. Mas o perigo parecia tão distante. Também espero que ele não morra. Ela respirou fundo. Kenny Yamamoto se machucou com as bombas. Susan chegou mais perto. Não. E meu pai diz que não é milagre nenhum ele ter escapado, porque provavelmente sabia sobre o bombardeio de antemão. Ele acha que Kenny deveria ser trancafiado com o restante dos japoneses. Ele diz que, se Donald não tivesse dado ouvidos àquele espião japa, hoje estaria vivo. Ivy sentiu seu corpo se retesar. Espião? Os olhos de Susan se arregalaram e ela assentiu. Meu pai diz que, até onde ele sabe, Kenny só está fingindo ser um americano leal para obter informações e entregá-las aos japoneses. A família inteira pode ser espiã. Ele acha que os Yamamoto estão escondendo alguma coisa. E se estiverem, e ele conseguir provar, todos serão mandados para a cadeia. Aí a fazenda vai ser tomada pelo banco e vendida. Como ele provaria isso? Revirando a casa deles pelo avesso. Os sentimentos de Ivy se confundiram. Ela nem conhecia os Yamamoto, mas depois de estar naquela casa triste deles, ver o quintal abandonado e saber onde estavam agora, ela queria protegê-los. Além do mais, eles já não estavam em uma espécie de prisão? Ela se endireitou. Meu pai não trabalharia para espiões, então eu tenho certeza de que não são. E ele não gosta da palavra japa. Alguém escreveu isso na casa deles, mas vamos pintar por cima. Susan prosseguiu. Meu pai sabe dessas coisas porque era da inteligência do exército e agora é responsável pela OSC. Eles sempre fazem reuniões. Ele diz que todo americano precisa ficar de olho em atividades suspeitas e denunciá-las para a polícia. Até as crianças. É o nosso dever. Você já viu alguma coisa suspeita lá? Suspeita? Tipo o quê? Não sei. Documentos secretos. Qualquer coisa que ajude os japas, quer dizer, os japoneses, a ganhar a guerra. Ivy deu de ombros. Não entrei na casa. Apenas no galpão, mas só tinha coisas de jardinagem. Se entrar na casa tenha cuidado, porque ela pode ter armadilhas ou estar equipada com bombas para proteger as coisas de espionagem deles. Pode até ter passagens secretas. Meu pai diz que esse tipo é capaz de qualquer coisa. Ivy balançou a cabeça e levantou as sobrancelhas. Será que Susan acreditava em todas as coisas que estava dizendo? Susan deu de ombros. É bem capaz de ser verdade. Seus ombros relaxaram um pouco e ela mordeu o lábio. Eu brincava o tempo todo com as irmãs de Kenny, Karen e Annie. Ela olhou na direção da casa dos Yamamoto. A mãe delas era minha professora de piano. Mas tudo isso acabou depois que Donald, seus olhos se voltaram para a gaita em sua mão. Você pode me ensinar? Ivy ficou mais do que feliz em deixar a conversa de espiões para trás. Ela não queria se preocupar com o que aconteceria aos Yamamoto se fossem mandados para a prisão, nem o que seria de sua família se o banco vendesse a fazenda deles. Já bastava a preocupação com Fernando. Ela percorreu as primeiras páginas de A Gaita Facilitada, assim como a Sorta, Delgado fizera, explicando as tablaturas para Susan. É simples.
Existem 10 buraquinhos na gaita. Começando pela nota mais baixa, cada buraco equivale a um número de 1 a 10. Você olha para a letra da música e os números acima dela. Um número normal significa para soprar o buraco daquela nota. Um sinal de menos antes do número quer dizer para puxar o ar naquela nota. Ela ensinou Brilha, Brilha estrelinha para Susan e a escutou tocar inteira sozinha. Você aprende rápido. É boa para a música. Susan deu um sorriso fraco para Ivy. Pelo menos sou boa em alguma coisa. Ela se deitou no banco e olhou para o céu. Entendo o que quer dizer, disse Ivy, fazendo o mesmo. Meu irmão Fernando é bom em tudo. Ele pode desmontar qualquer coisa e montar de volta, até mesmo uma máquina de costura. Agora ele está terminando o treinamento e vai ser enviado ao combate. Mama e papa só falam disso. Todo mundo só fala disso, disse Susan. Por que você usa esse casaco e esse chapéu o tempo todo? O casaco é de Fernando. Ele me emprestou enquanto está na guerra, pois quer que eu saiba que ainda está cuidando de mim e me mantendo aquecida e protegida, mesmo estando longe. O chapéu veio da minha melhor amiga, Araceli. A mãe dela fez 2 iguais para nós. Nós nos parecemos tanto que as pessoas pensavam que éramos irmãs. As palavras de Ivy continuaram fluindo, e Susan parecia tão interessada em escutar que Ivy acabou contando tudo sobre a Sorta Delgado, o programa de rádio, que tinha ficado muito triste de ir embora de Fresno e que já estava adiantada nos livros de leitura e de matemática. Eu costumava ser adiantada na minha turma também, disse Susan. Mas fiquei para trás. Não sei por quê. Antes, meus pais sempre me ajudavam com as lições de casa. Agora eles estão cansados demais o tempo todo e tristes. Ivy tentou imaginar sua própria família sem Fernando, e como isso os desmantelaria. Se o pior acontecesse, ela não sabia se conseguiria manter a promessa que fizera a ele, de mantê-los juntos. Seu coração pesou só de imaginar. Eu ajudo você com as lições. Susan se sentou e olhou para ela com descrença. Mesmo? Claro, disse Ivy. Vamos fazer os mesmos deveres, não é? Você nem precisa contar a ninguém. Pode ser o nosso segredo. Os olhos de Susan se encheram de água e ela os esfregou. Obrigada, Ivy. Estou feliz que se mudou para cá. Na verdade, eu não tenho amigos. Ivy rolou de lado e apoiou a cabeça com a mão. Era difícil acreditar que Susan, que tinha tanto, não tivesse amigos. Por quê? Não posso. Não posso convidar ninguém para minha casa e nunca posso ir à casa de ninguém, a não ser que minha mãe vá comigo. Você pode vir à minha casa porque sua mãe trabalha para nós. Se meu pai perguntasse o que estava fazendo lá, minha mãe diria que a senhora Lopes não tinha com quem deixar você enquanto trabalha. Minha mãe faz com que fique tudo bem. Ivy ficou intrigada. Mas estamos juntas agora. Ainda estou na nossa propriedade. Eu brinco aqui sozinha toda hora. Minha mãe diz que meu pai fica doente de preocupação de perder outro filho, principalmente com Tom lutando em algum lugar da Europa. Não sei o que aconteceria conosco se Tom não voltar para casa são e salvo, principalmente depois de Donald. Ela sussurrou, às vezes, meu pai ainda chora por causa dele. Ivy não sabia o que dizer. Era tudo tão triste. Mas, mesmo assim, ela não conseguia imaginar o impassível Sr. Ward chorando. Susan olhou para sua gaita e franziu o rosto. Foi um telegrama, sabe? Foi assim que ficamos sabendo de Donald. Ivy se sentou, estendeu o braço e apertou a mão de Susan. Elas ficaram assim por alguns momentos, perdidas nos próprios pensamentos, apenas com o som dos pássaros piando nas árvores próximas. Ao longe, um tinido interrompeu o silêncio. É minha mãe, tocando o sino da varanda de trás. Preciso ir para casa. Susan desceu da carroça. Vejo você segunda de manhã. O ônibus me pega primeiro. Lembre-se de que posso guardar lugar para você, se quiser. Ivy assentiu. Sim, por favor. Susan continuou a falar enquanto se afastava de costas em direção ao laranjal. Quer começar a se encontrar aqui aos sábados? No próximo não posso, porque vou para a casa da minha avó passar o Natal. Mas podemos depois que eu voltar. Pode ser o nosso lugar agora, em vez de pertencer aos meninos. Claro, disse Ivy. Jura? Ivy sorriu e enrugou a testa. Por que sempre me faz jurar? Susan deu de ombros. Acho que, às vezes, as pessoas dizem que vão se encontrar outra vez, e aí isso não acontece. Ivy olhou para os nomes entalhados na carroça e entendeu. Ela fez um X com o dedo em cima do peito. Juro. Capítulo 9.
Enquanto Papa consertava a porta do galpão no domingo, Ivy pintou por cima das palavras na porta dos fundos da casa dos Yamamoto, tentando não pensar em espiões. Papa disse que o futuro dos Yamamoto estava ligado ao da família deles. Portanto, se alguém provasse que os Yamamoto eram realmente espiões, Papa ficaria sem emprego e eles teriam que se mudar novamente, talvez para um lugar que não tivesse tantas possibilidades de fazer parte de uma orquestra ou ser dono de uma casa. Mais tarde, enquanto separava as roupas para a escola, os espiões continuaram a aparecer em seus pensamentos. Como será que eles se vestiam? Com roupas pretas? Ou será que usavam roupas de pessoas comuns durante o dia e guardavam suas roupas de espião para a noite, quando faziam os seus trabalhos? Será que roupas pretas seriam uma prova? Ivy teve um sono agitado e acordou cedo demais na segunda de manhã. Porém, nem de longe estava tão nervosa quanto em seus outros primeiros dias de aula. Pelo menos ela não teria que se preocupar em aprender os caminhos, onde se sentar no recreio ou com quem brincaria. Susan estaria lá. Mama caminhou com Ivy até o fim da rua e esperou até o ônibus escolar parar, fazendo barulho. Ivy se despediu com um beijo e subiu os degraus. Susan se levantou sorrindo e acenou para ela ir até seu assento. Ivy passou pelo corredor e se sentou ao lado dela. Oi, disse Susan, apertando a mão de Ivy. Está nervosa? Empolgada, disse ela, e feliz de estarmos juntas. Enquanto o ônibus seguia pelas estradas pegando mais estudantes, Ivy e Susan conversaram sobre transformar a carroça em um clubinho, em vez de uma fortaleza. Por fim, o ônibus parou em frente à escola fundamental Lincoln. Alguns estudantes se levantaram para descer, mas Ivy percebeu que outros ficaram sentados. Ela se levantou quando Susan passou por ela no corredor. Ivy foi atrás. Na frente do ônibus, o motorista deixou Susan passar e em seguida pôs o braço na frente de Ivy. Mocinha, aonde está indo? Susan se virou e olhou para Ivy, com os olhos arregalados de surpresa. E então uma expressão de compreensão surgiu em seu rosto. Ela se virou para o motorista. Ah, ela só está se mudando para a frente do ônibus. Não é, Ivy? Ela inclinou a cabeça na direção do banco da frente, indicando onde Ivy deveria se sentar. Guarde lugar para mim no caminho de casa, está bem? O ônibus passa na sua escola primeiro, então vai entrar antes de mim. Susan desceu os degraus apressada, acenando e lançando um olhar de preocupação para Ivy. Sua escola? O que Susan estava dizendo? O motorista fechou a porta. Espere, gritou Ivy, virando-se para ele. Estou no 5º ano na Lincoln. O motorista pegou uma prancheta e a examinou. Ivy Lopes? Sim. Esta é a Lincoln principal. Você vai para a Lincoln Anexa, a escola de americanização. É a próxima parada. Americanização? O que isso significava? Ivy já era americana. O motorista passou a marcha e o ônibus avançou. Ivy cambaleou para o assento da frente. Quando o ônibus se afastou, um grupo de garotos nos degraus da Lincoln principal acenou e cantou Seu McDonald tinha um sítio, e aí ó com acento circunflexo. Ivy sentiu seu coração apertar. Isso só podia ser um engano. Ela se virou para olhar para os outros estudantes que restaram. Eles não pareciam nem um pouco preocupados que o ônibus estava indo embora. Conversavam e riam uns com os outros, como se nada estranho tivesse acontecido. Vários quilômetros depois, o motorista parou o ônibus e abriu as portas. Lincoln Anexa, gritou ele. Pela janela, Ivy viu um prédio comprido e baixo com telhado ondulado de metal no meio de um descampado. Não havia canteiros. Nada de gerânios ou rosas. Nada de palmeiras. Essa era a escola dela? Parecia um galpão de equipamentos agrícolas. Foi aí que Ivy enfim percebeu que todos os estudantes dentro do ônibus e na frente da escola tinham a mesma aparência, olhos castanhos, cabelos escuros e pele morena, como ela. Um menino do fundo do ônibus parou ao lado de Ivy e fez sinal na direção da porta, sorrindo. Sem dizer uma palavra, ela saiu do seu assento e desceu. A garota ficou parada na calçada, olhando para a escola, enquanto alunos e pais passavam em volta dela. O menino apareceu ao seu lado. Sou Inácio. Primeiro dia. De onde? Fresno, disse Ivy, ainda confusa. Então você não sabia que havia 2 escolas? Ela balançou a cabeça e olhou para baixo, sentindo seu rosto corar de vergonha. Em que ano está? 5º, disse Ivy. Estou no 6º. Você vai gostar da professora, a Sorta, Carmelo. Estive na turma dela ano passado. Quer dizer, vai gostar dela se for boa aluna. Ivy se impertigou um pouco. Tinha as melhores notas da classe inteira na minha outra escola. Inácio estufou o peito. E eu sou o corredor mais rápido em 3 condados. Sou o recordista da escola. Tenho medalhas e tudo mais. Ivy cruzou os braços. Eu ia me apresentar no rádio. Ele riu. Venha, estrela do rádio, vou lhe mostrar a sua sala. E caso esteja se perguntando, sim, é tão ruim quanto parece.
Mas podemos ir à Lincoln principal depois das aulas, se fizermos esportes ou música. Ela o acompanhou para entrar. Mas, eu já sou americana e falo inglês. Eu também. Então, por que estamos aqui? Ele deu de ombros e apontou para o final do corredor. Sala 16. Vejo você por aí. Ivy olhou dentro de cada sala de aula até chegar à sua. A sorta, Carmelo, uma mulher franzina de coque preto, cumprimentou Ivy e encontrou uma carteira para ela perto das janelas. Inácio tinha razão. Ela era legal. No entanto, não deixava os alunos se adiantarem. A manhã toda, em todas as matérias, Ivy terminou antes dos outros e ficou sentada de mãos cruzadas sobre a carteira, olhando para o campo vazio. Por que Susan não lhe contará sobre as duas escolas? Ela agiu como se fossem ficar na mesma turma. Não foi isso. Ela disse que se encontrariam todos os dias. Será que quis dizer só no ônibus? Nas mesas externas do almoço, Ivy se sentou sozinha, olhando para o que eles chamavam de pátio, um terreno cheio de ervas com um alambrado em volta. Não havia nenhuma área asfaltada com quadrados pintados e amarelinhas. Nenhum gramado. Nenhuma tela para beisebol e quicau. Do outro lado do parquinho havia um galinheiro. Galinhas ciscavam e cacarejavam embaixo de várias fileiras de gaiolas suspensas. Penas de galinha cobriam as duas áreas. Não é de se admirar que os meninos da Lincoln principal cantaram seu McDonald. Ivy tirou a gaita do bolso na esperança de tocar e lembrar a si mesma que era alguém. Ela soprou um acorde e sentiu uma pitada de determinação, uma fagulha de coragem, e até o vento mudar. O cheiro do galinheiro fez o seu estômago se revirar e ela achou que fosse vomitar. Guardou a gaita. A tarde inteira à sorta, Carmelo fez revisão de inglês para aqueles que não falavam bem. Ivy achou que fosse dormir de tédio. Contudo, ela respondeu todas as perguntas corretamente quando foi chamada e terminou as folhas de exercícios em minutos. No fim do dia, à sorta, Carmelo chamou Ivy à sua mesa. Querida, você fala inglês muito bem. Acho que não precisa dessa revisão todas as tardes. Não, sorta, Carmelo. Eu nasci nos Estados Unidos. Falo inglês perfeitamente. Sim, estou vendo. Acho que será melhor aproveitada em outro lugar. Ivy se encheu de alívio e soltou, emocionada, obrigada, sorta, Carmelo. Sabia que tinha acontecido um engano e que estava no lugar errado. A sorta, Carmelo assentiu. Gostaria de ir até a turma do terceiro ano e ajudar as crianças mais novas de tarde? A sorta, Alapisco precisa muito de uma tradutora. Ivy franziu o rosto. Tradutora? Achei que fosse me mandar para Lincoln principal. Ah, não, querida. Isso é impossível. Você ajudaria a ensinar inglês para os mais novos. Seria assistente da professora. Gostaria de fazer isso? Aqui parece ser redundante para você. Poderia começar amanhã depois do almoço. Sentindo seu rosto enrubescer, Ivy concordou e voltou para sua carteira. Ela sentiu o tremor de lágrimas de raiva tentando brotar e as refreou. Ela olhou para fora das janelas novamente, pensando em todas as coisas que poderia fazer de tarde se estivesse na Lincoln principal, em tudo que estava perdendo. Ela não sabia que coisas eram essas, mas tinha certeza de que eram bem mais interessantes do que ajudar a turma do terceiro ano. Depois da escola, enquanto Ivy saía do prédio, alguém lhe entregou um panfleto para a orquestra, com informações sobre a reunião de orientação na quinta-feira. Ela enfiou o papel no bolso. Na fila do ônibus, ela viu um rapaz passar de bicicleta, pedalando rápido. As mangas da sua camisa branca estavam dobradas e sua calça azul estava amarrada nos tornozelos, para não se prender nas rodas. Ele usava um boné azul com uma espécie de emblema e uma bolsa de couro pendurada sobre o peito. Se ao menos ela tivesse uma bicicleta, poderia pedalar até a escola para não sofrer a humilhação do ônibus e ouvir as gracinhas dos alunos da Lincoln principal. Quando embarcou, uma garotinha, talvez do jardim de infância, sentou-se ao seu lado. Ivy nem tentou guardar lugar para Susan. Na Lincoln principal os alunos entraram em fila, segurando os mesmos panfletos. Ivy percebeu os olhos preocupados de Susan à sua procura, mas ela apenas fez um aceno para a menina ao seu lado e encolheu os ombros. Durante todo o trajeto até a sua casa, Ivy ficou olhando pela janela. Por que ninguém, Susan, a senhora Ward, Bertina, Guilhermo, contou a Ivy, a mama ou a papa sobre as duas escolas? Será que não sabiam que as coisas eram diferentes em outras partes da Califórnia? Eles não sabiam que isso era humilhante? Mais uma vez, ela conteve as lágrimas. Quando Ivy passou pelo corredor para descer do ônibus, Susan disse, tchau, Ivy. Vejo você amanhã. Tchau, disse ela sem olhá-la nos olhos, envergonhada demais para ver a menina sentindo pena dela. Ela desceu os degraus até a estrada. Nunca ficará tão grata por uma porta se fechar atrás de si, ou pelo som de um ônibus se afastando. No momento em que ela viu Mama parada no meio do caminho, sorrindo de braços abertos para recebê-la, todas as emoções reprimidas de Ivy transbordaram. E ela explodiu.
Capítulo 10. Naquela noite durante o jantar, enquanto Eve ouvia os brados de Papa, ela sentia como se tivesse passado pelos espremedores da máquina de lavar. Minha família vive aqui há mais de 100 anos. Meu bisavô trabalhava em um rancho quando esta mesma terra pertencia ao México, e ainda não era a Califórnia. Você, Eve, já é americana, assim como Mama e eu. E os nossos pais. E os pais deles, que Deus os tenha. Luz, eles não disseram nada sobre as duas escolas quando a matriculou? Nada, disse Mama. Eles pegaram os papéis, me agradeceram, disseram que ela poderia começar hoje e que o ônibus a pegaria. Bertina não comentou nada na carta. A senhora Ward não disse nada quando perguntei a ela sobre o ônibus. Todo mundo aqui age como se essa fosse a maneira acordada. E a sua amiga não disse nada? Perguntou Papa, olhando para Eve. Eve sacudiu a cabeça. Durante todo o jantar, Papa ficava em silêncio por alguns minutos, em seguida, irrompia novamente. Por que as coisas são diferentes aqui? Em Fresno, muitas crianças frequentavam a mesma escola, japonesas, filipinas, mexicanas, anglo-saxônicas. Não estamos todos no mesmo estado da Califórnia? Ele se serviu da sopa de albondigas de Mama e continuou a falar, com uma almôndega equilibrada na colher. Então está tudo bem nos misturarmos a eles para música e esportes? Mas só depois da escola. Tudo bem se nos misturarmos a eles em uma guerra. Meu próprio filho está lutando pelo nosso país. Que maluquice é essa? Papa sugou e mastigou. Vou falar com os diretores das duas escolas e mandar transferirem você. Eve ficou olhando para sua tigela, empurrando as almôndegas de um lado para outro. Algo lhe dizia que Papa não iria deixar aquilo passar. Ela estava agradecida por sua defesa, mas ao mesmo tempo ficou preocupada. Será que ele faria um escândalo com os diretores? E se Papa tivesse êxito e ela fosse transferida? Será que os professores a tratariam da mesma maneira que os outros alunos? Será que os pais da Lincoln Anexa reclamariam e criariam problemas? E se Papa não tivesse êxito? Será que ela seria ainda mais caçoada pelos meninos que cantaram seu McDonald? Será que os alunos da Lincoln Anexa diriam que Eve tem o nariz em pé, que se acha boa demais para eles? Sua cabeça dava voltas. Ligarei de manhã para marcar as reuniões, disse Papa. Até lá, você fica em casa. Uma vozinha em sua cabeça sussurrou orquestra. Eve entrou em pânico. Papa, não quero perder a reunião sobre a orquestra na quinta-feira. Por favor. Eve, estamos falando sobre a sua educação, não sobre atividades extras que não têm propósito. Ela se impertigou um pouco. Mas tem propósito para mim. Música é importante para mim. E Fernando me disse para continuar tocando. Ele disse que trazia alegria para nossa família. Mama deve ter visto desespero no rosto de Eve, porque disse a Papa, Vitor, não vá arrumar problemas. Pelo bem de Eve. Não vou arrumar problemas, disse Papa. Vou arrumar uma solução. Quando Para voltou para casa na quarta noite, foi direto para a sala e se afundou em uma poltrona. Eve e Mama foram atrás e se sentaram de frente para ele no sofá. O que aconteceu, Papa? Perguntou Eve. Papa simplesmente balançou a cabeça, parecendo derrotado. Vitor, pressionou Mama. Ele pigarreou. Os dois diretores disseram a mesma coisa. Que isso era a norma do distrito. Eles concordaram que não faz sentido. Mas estão de mãos atadas. Ele olhou para Eve. Sinto muito. Eve nunca o verá tão cheio de ressentimento. Ela percebeu que ele achava que falhara com ela. Papa, está tudo bem. Não, não está. Se as coisas permanecerem assim, nunca vai ficar tudo bem. Ele olhou para Mama, perplexo. Ele me disse que as crianças mexicanas são separadas por questões de língua e de saúde. Questões de saúde? Indagou Mama. Tipo o quê, Papa? Não estou doente, disse Eve. Ele franziu o rosto. O diretor da Lincoln principal me olhou bem nos olhos e disse que muitas crianças mexicanas são sujas e precisam tomar banho. E que elas têm piolhos e transmitem doenças. Sujas? Mas isso é um absurdo, disse Mama. E todas as crianças têm as mesmas doenças. Agora a voz de Papa ficou tensa de frustração e raiva. Luz, não tinha como dialogar com ele. Eu disse a ele que Eve fala inglês perfeitamente e que está adiantada em todas as matérias da sua turma. E ele disse que, embora isso talvez seja verdade, ele não podia admiti-la na escola porque não seria justo com as outras crianças mexicanas. E também me disse que é ilegal mantê-la em casa e impedir que vá à escola se não estiver doente. Ilegal. E o diretor da Lincoln Anexa? Perguntou Eve. Papa suspirou. Ele concorda que você não deveria passar todas as tardes ajudando a professora do terceiro ano. Eles vão testar você no sexto ano depois das férias. Ele também falou que pais de várias partes do condado de Orange estão se reunindo e vão chamar um advogado para aconselhá-los. Vai haver uma reunião em breve. Vitor, talvez este não seja o lugar certo para nós, no fim das contas.
Talvez devêssemos voltar para Fresno. Você não conseguiria seu emprego de volta? Pasma, Ivy olhou para Mama. Ela estava disposta a abrir mão de tudo aquilo por ela? Mama, e a casa, seu jardim e a máquina de lavar? A que preço, Ivy? Você não pode nem frequentar a escola pública comum. Papa sempre diz que educação é tudo. O homem se levantou da poltrona e caminhou pela sala. É uma possibilidade. Tenho certeza de que conseguiria meu emprego de volta. Ele olhou para o laranjal pela janela da frente. Porém, não estava mexendo a cabeça em concordância. Ele estava balançando a cabeça como se dissesse que não queria deixar tudo aquilo. Se fossem embora, ele nunca conseguiria realizar aquela oportunidade única. Por mais que sentisse falta de Araceli da Sorta, Delgado, Ivy no fundo sabia que, se voltassem para Fresno, seria um passo para trás. Era como o pai de Araceli falou. Todo mundo se muda de La Colônia mais cedo ou mais tarde, se quiserem se dar bem na vida. Ivy não queria pôr em risco todas as coisas que eles sempre quiseram. Além do mais, Fernando estava contando com ela. Antes que Papa pudesse decidir, Ivy soltou, acho que devemos ficar. Posso aproveitar ao máximo a Lincoln Anexa. Minha professora é gentil. E, que posso pedir permissão para me adiantar, ou para passar para o 6º ano, como você disse. Além do mais, já escrevi para Fernando contando tudo sobre a nossa nova casa e que ele vai amar aqui. Posso viver em 2 mundos. Vou para Lincoln Anexa durante o dia e para Lincoln Principal depois da escola. Papa olhou para Ivy como se nunca tivesse visto antes. Por fim, ele lhe deu um sorrisinho e acenou. Concordo, Ivy. É mais inteligente ficar onde existem mais oportunidades para todos nós e lutar pelo que é certo. Prometo que farei isso. Vou a essa reunião ver o que pode ser feito sobre essa situação. Mas vai levar tempo para as coisas mudarem, disse Mama, colocando a mão no braço de Ivy. Sim, disse Papa. Vai demorar. O distrito escolar não vai mudar de ideia em pouco tempo. Ivy sabia o que eles estavam dizendo. A mudança talvez não viesse a tempo de ela se beneficiar. A menina poderia ter que frequentar a Lincoln Anexa pelos próximos 2 anos, mesmo que isso fosse errado. Ela pensou nos Yamamoto, também colocados no lugar errado, e em como a humilhação deles devia ser 10 vezes, 100 vezes pior. Eu entendo. Posso por favor ir à reunião da orquestra? Papa exalou longamente. Sim, se é tão importante. Ivy correu até Papa e lhe deu um abraço. É sim, Papa. Você vai ver. Mais tarde, ela estava deitada na cama, olhando para a escuridão e pensando se valeria mesmo a pena ficar. Ela não queria se sentir excluída nem pior do que ninguém. Queria pertencer, ser alguém que tivesse importância. Mesmo que entrasse para a orquestra da Lincoln Principal, ela nunca faria realmente parte dali. Não da maneira como Susan e os outros faziam. Apesar de ter tomado banho mais cedo, de repente Ivy se sentiu suja. E, embora estivesse com saúde, ela se sentiu doente. Ela nunca teve piolho, mas agora ao erguer as mãos e tocar os cabelos, parecia que minúsculos insetos rastejavam em sua cabeça, mordiscando seu couro cabeludo. Lágrimas quentes rolaram pelo seu rosto. Ela saiu da cama, pegou o casaco de Fernando no armário e o colocou. Pela primeira vez desde que o ganhará ela ousou para dormir. Como manteria sua família unida, quando era ela quem estava um pouquinho despedaçada? Capítulo 11. Quando Ivy entrou no ônibus, na quinta de manhã, ela viu Susan estendendo o braço sobre o assento dela, guardando, Ivy deslizou para o lado dela. Você está bem? Faltou 2 dias de aula. Não estava me sentindo bem, disse Ivy, o que não era totalmente mentira. Hoje é a reunião da orquestra. Minha mãe falou com a sua para lhe dar carona depois. Ivy concordou. Ela me contou. Não consegui me sentar do seu lado depois da aula na segunda-feira. Você sempre pode guardar lugar. O motorista deixa. Como foi o seu primeiro dia? Susan parecia genuinamente preocupada com Ivy, então ela não sabia por que ainda se sentia traída. Tudo bem, disse Ivy, tentando parecer animada. Minha professora é legal. Estou muito à frente dos outros, no entanto. Talvez eu vá para o 6º ano. Susan resmungou. Tivemos prova de matemática. Estou tão mal. Ela parecia desesperada e sobrecarregada. Ivy sentiu pena dela mais uma vez. Posso ajudá-la, se quiser. Eu disse que faria isso, lembra? O ônibus parou na Lincoln Principal. Seria ótimo, disse Susan, abraçando-a antes de levantar e sair pelo corredor. Quando o ônibus deu a partida, Ivy escutou os meninos cantando, e nesse sítio ele tinha um porco.
Ela mordeu o interior do lábio com tanta força para não chorar que acabou sentindo gosto de sangue. Depois da escola, Ivy foi a única a descer do ônibus na Lincoln principal para a orquestra. Por que nenhum outro aluno da Lincoln Anexa veio? Será que sabiam de alguma coisa que Ivy não sabia? A sala de música era do tamanho de 2 salas de aula. Várias mesas compridas estavam dispostas na frente, exibindo diversos instrumentos em seus estojos, metais, flautas, violinos, um oboé e um violoncelo. Na parede lateral havia um piano e o que parecia ser uma bateria escondida debaixo de uma capa acolchoada. Cerca de 20 alunos estavam sentados na frente do Sr. Daniels, um homem rechonchudo de barba e bigode grisalhos. Susan acenou e apontou para a cadeira ao lado da dela na primeira fileira. Ivy foi até lá e se sentou. O Sr. Daniels juntou as mãos. Se estão aqui hoje, é porque estão interessados em embarcar em uma aventura incrível na orquestra. Todas as cabeças assentiram. O Sr. Daniels passou folhetos de informação e o calendário dos ensaios. Seus pais vão precisar assinar um termo de permissão e vocês serão responsáveis pelo seu precioso instrumento. O governo proibiu por decreto a fabricação de novos instrumentos, porque os fabricantes agora são obrigados a fazer produtos para os esforços de guerra. Infelizmente, não sabemos quanto tempo isso durará. Uma das meninas levantou a mão. Minha mãe falou que talvez nem haja orquestra no ano que vem. É verdade? O Sr. Daniels pigarreou. Alguns pais estão questionando por que o distrito escolar está pagando um professor de música durante uma guerra. Ora! Eu acho que a oportunidade de fazer música é um presente que todos devem receber pelo menos uma vez na vida, mesmo que não o desembrulhem por completo. Para muitos de vocês, esta pode ser sua única experiência musical. Se for esse o caso, quero que ela seja magnífica. Além do mais, todos precisam da beleza e da leveza da música, principalmente durante as piores épocas. Portanto, é mais um motivo para fazer uma apresentação majestosa este ano e levar um pouco de brilho a um mundo sombrio. Talvez assim possamos convencer nossa oposição de que o programa de música é importante o suficiente para continuar. Espero que concordem. Ivy já gostou do Sr. Daniels. Agora vamos nos conhecer. Um de cada vez se apresente e diga qual instrumento gostaria de aprender ou se já toca alguma coisa. Ivy escutou os alunos compartilharem suas preferências e o Sr. Daniels as anotava em uma prancheta. Alguns tiveram aulas de piano. Um menino tocava violoncelo fazia 4 anos. Outro tocava bateria. Quando chegou a sua vez, ela disse, meu nome é Ivy Maria Lopes. Atrás dela, ela ouviu um dos meninos cochichar lá ia ó com acento circunflexo. Risadas se seguiram. O estômago dela deu uma cambalhota. Ela olhou para o chão. Será que era por isso que os alunos da Lincoln Anexa não vieram para a orquestra? O Sr. Daniels bateu palmas 3 vezes. Chega! Espero comportamento de concerto nesta turma. E isso significa respeitar todos os músicos. Todos nesta sala são bem-vindos. Continue, Ivy. Sua amiga Susan me contou que viria se juntar a nós da outra escola. É verdade que iria tocar um solo no rádio? Susan falou com ele sobre ela? Ela levantou a cabeça e fez que sim. Quando morava em Fresno. Não sei direito que instrumento tenho interesse em aprender. Talvez flauta. Por enquanto eu só toco gaita. Mais risadas eclodiram. Alguém debochou, e isso não é instrumento. O Sr. Daniels cruzou os braços. Alguns de vocês vão se surpreender ao saber que existe um gaitista clássico, Larry Adler, que se apresenta com orquestras sinfônicas no mundo inteiro. Eu ouvi tocar Rhapsody in Blue no rádio e foi sublime. Ivy, está com a sua gaita aí? Ela fez que sim. Pode tocar alguma coisinha para nós? Ao se levantar e tirar a gaita do bolso, Ivy olhou em volta. Alguns alunos estavam escondendo risadinhas com as mãos. E se ela não tocasse bem? Eles ririam ainda mais. A menina soprou um acorde para aquecer e, em sua cabeça, ouviu a sorta, Delgado e Fernando lhe dizendo que ela tinha um domingo. E, naquele momento, soube que tinha tanto direito de estar ali quanto os alunos da Lincoln principal. Ela começou a tocar When Johnny Comes Marching Home. Quando Johnny voltar para casa marchando, viva! Viva! Vamos recebê-lo de braços abertos, viva! Viva! Ela fechou os olhos e se deixou levar pelas emoções da música. Ela conhecia a dor da falta de alguém que estava longe, e imaginou a alegria de reencontrá-lo. Tocou a primeira estrofe como uma marcha, vibrante e determinada. A segunda, lenta e melancólica. A sala havia sido projetada para a música, e os sons se amplificaram. Ela tocou para o teto, para que as notas viajassem para o alto e batessem de volta. Quando chegou à última estrofe, ela imbuiu de tanta energia e saudade quanto cabia no seu coração. Após a última nota, houve um momento de expectativa silenciosa, e o único barulho era dos pés se mexendo. Ivy se preparou para as risadas, mas só ouviu aplausos. Ivy, muito obrigado, disse o Sr. Daniels. Isso foi inquestionavelmente brilhante. Você tem futuro.
E eu tenho a impressão, ele balançou o dedo para ela e sorriu, de que vai se apaixonar pela flauta. Ela sorriu para o Sr. Daniels e se sentou. Ainda corada da apresentação, Ivy desejou que Fernando pudesse tê-la escutado. Ele lhe daria mais que 1 centavo por aquele concerto. Agora, se não houver outros comentários sobre Ivy ou a gaita, e estou vendo que não há nenhum, então vamos falar sobre o calendário. Vou ensinar cordas às segundas, percussão às terças, metais às quartas e sopros às quintas. Vou distribuir os instrumentos na semana seguinte ao retorno das férias de vocês. Na semana de 11 de janeiro vamos começar para valer. Ivy ficou sentada escutando com atenção. As palavras do Sr. Daniels, aventura incrível, beleza e leveza, inquestionavelmente brilhante, começar para valer, a encheram de otimismo. Você foi muito boa hoje, disse Susan enquanto elas esperavam pela Sra. Ward na escada da frente. Ivy poliu a gaita na barra de seu vestido. Obrigada por dizer ao Sr. Daniels que eu viria da outra escola. Foi legal. Susan sussurrou, sinto muito, Ivy. Achei que você soubesse sobre as duas escolas. Me senti péssima que não sabia. Depois que a minha mãe conversou com a sua, ela se sentiu horrível também. Ela disse que jamais lhe ocorreu comentar. E disse que deve ter sido um choque enorme para todos vocês. Eu nunca fiquei separada antes. Nunca. Aqui é assim, disse Susan. Mas os filipinos frequentam a sua escola. E os japoneses também, antes de serem mandados embora. Então por que não os mexicanos? Eu não sei. É assim desde que me entendo por gente. Eles chamam a Lincoln anexa de escola do seu McDonald. Susan abaixou a cabeça. Eu sei. Meu pai conversou com os diretores ontem, mas ela sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. É, disse Susan. Todo ano uma das famílias mexicanas tenta transferir um filho, a frase dela murchou. Ivy sabia o que vinha em seguida, mas nunca adianta de nada. Minha mãe ficou tão chateada com a coisa toda que disse que deveríamos voltar para Fresno. O rosto de Susan se enrugou. Você não vai, né? Ivy viu o pânico nos olhos dela. Não. Vamos ficar e lutar. E eu vou ficar na orquestra. Susan soltou um suspiro. Estou tão contente. Eu também, disse Ivy. Amanhã vamos para a casa da minha avó para as festas, disse Susan. Meu pai vai voltar logo após o Natal, mas minha mãe e eu ficamos até o Ano Novo. Quer me encontrar na carroça depois que eu voltar para casa? Mesmo horário? Ela mostrou os dedos cruzados, com expressão esperançosa. Susan parecia ter tudo, exceto uma amiga. E ela queria tanto ser amiga de Ivy. Talvez Ivy não tivesse importância para os outros alunos da Lincoln principal, mas tinha para Susan. Como é que Ivy poderia recusá-la? Ela concordou. Prometo. Capítulo 12. A noite de Natal não foi a mesma sem Fernando, que sempre pedia para tomar chocolate quente, comer cookies e ficar acordado até a meia-noite para abrir os presentes. Ivy ficou sentada entre Mama e Papa no sofá, os três cumprindo a tradição dele e sentindo sua ausência. Papa ergueu sua caneca de chocolate. Feliz Natal. Mama e Ivy ergueram as suas e repetiram, Feliz Natal. Mama se esticou e ajeitou a fotografia do colegial do filho um pouquinho para a esquerda. E de volta à direita. E para Nando também, disse ela. Estamos com tanta saudade. Ele está conosco em espírito, disse Papa. E eu tenho uma surpresa para vocês. Ele tirou 2 envelopes das costas. Cartas? Perguntou Ivy. Chegaram hoje de manhã, disse Papa. Por acaso eu estava lá fora quando o carteiro chegou. Guardei-as para fazer uma surpresa. Ivy pegou a carta destinada a ela. Mama apertou a outra contra o peito. Mesmo à meia luz, Ivy viu os olhos de Mama brilhando ao abri-la e desdobrar o papel. Ela segurou o papel perto da luminária e leu em voz alta. Queridos Mama e Papa, desculpem-me por demorar tanto para escrever. No treinamento avançado, nós não conseguimos enviar correspondência, só receber. Acho que não querem que nossos segredos de rádio vazem. Línguas soltas afundam navios. Isso significa que, se falarmos sem censurarmos nossas palavras, a informação pode cair nas mãos do inimigo e botar em perigo os outros soldados. Recebi a carta de Papa ontem. Uma casa no condado de Orange. Nossa, que barato. Parece que foi bom para todo mundo. Será legal voltar para casa de uma vez por todas. Quero fincar minhas raízes. Aqui vai a novidade. Agora eu sou operador de rádio de campo com certificação. Posso desmontar e montar um rádio mais rápido que qualquer um da minha unidade, e consigo receber sinal mesmo quando os outros não conseguem.
Meu novo apelido é Marty Lopes. Meus camaradas brincam que posso atingir outro planeta com o rádio, se quiser. Papa riu. Marty Lopes. É a cara dele. A outra notícia é que finalmente recebi os meus comandos. Vou partir em breve por transporte aéreo militar. Partir, para onde? Perguntou Eve. Ele não tem permissão para contar, disse Papa. Prossiga, Luz. Sabem aqueles aviões barrigudos? Vou estar dentro de um deles. Não sei o dia exato. Só que vai ser dentro de algumas semanas. O que dizem por aqui é que essa guerra não deve durar mais muito tempo. Até os oficiais falam isso. Mama levantou a cabeça. Até os oficiais dizem que a guerra vai acabar em breve. Papa sorriu e apertou a mão dela enquanto continuou a ler. Eles nos mostram um noticiário toda semana e vemos que os americanos do país inteiro estão fazendo a sua parte, não importa de que tamanho, para contribuir. Sinto orgulho de estar fazendo a minha parte. Com muito amor do seu filho, Fernando. Se a guerra terminar logo, no próximo Natal ele vai estar conosco, disse Mama. Papa pigarreou. Sim. Prevejo que o ano que vem será ainda melhor. Em 2 semanas, o filho do Sr. Yamamoto virá para assinar os documentos. Vou frequentar as reuniões para ver o que pode ser feito a respeito da escola de Eve. Quando esta guerra terminar, teremos, a voz de Papa falhou, nossa própria casa para Fernando voltar. Sim, o ano que vem será promissor. Enquanto Mama e Papa se aconchegaram para reler a carta, Eve abriu a dela e leu em silêncio. Querida Eve, acabei de receber a sua carta. Lamento muito que teve que perder sua apresentação no rádio. Espero que toque o seu solo para mim quando eu voltar para casa. Mas parece que coisas boas estão por vir para todos nós, depois que esta guerra terminar. Cada batalhão tem seu lema, coragem nas dificuldades. O nosso melhor para sempre. Apostos na paz e na guerra. O lema do meu batalhão é avante para defender a verdade. Vamos fazer isso na nossa família também. Conto com você para ser um bom soldado e marchar adiante. Espero que ainda esteja tocando gaita. Eu daria tudo por um dos seus concertos agora. Câmbio. No jargão do rádio isso quer dizer que terminei de falar e estou esperando para ouvir o que a pessoa do outro lado tem a dizer. E essa pessoa é você. Com amor, Nando. P. S. Lembra que estava juntando selos de guerra em Fresno? Meu sargento disse que um selo de guerra de 10 centavos dá para comprar 5 balas, e que cada bala detém um nazista. A verdade é que, quanto antes os detivermos, mais cedo a guerra vai terminar e eu voltarei para casa. Na parte de baixo do papel, Fernando prendeu com fita uma moeda de 1 centavo. Eve ergueu a carta para mostrar a Mama e Papa e sorriu. Para um concerto. Era logo depois da meia-noite. Ela beijou Mama e Papa e deixou a carta com eles para poderem ler também. Ela foi até seu quarto e ficou na janela, olhando para as sombras no laranjal. Ela pegou a gaita e tocou The Battle HYMN of the Republic para Fernando, cuja letra ressoava com seu orgulho, amor e dedicação. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Está bem, Nando, sussurrou ela. Avante para defender a verdade. Ela se sentou na cama e escreveu uma carta para ele. Contou sobre a Lincoln principal e a Lincoln anexa, a decisão de ficarem em Orange em vez de voltarem para Fresno, a orquestra, o Sr. Daniels, as aulas de flauta e que ela esperava que tudo desse certo para ele poder voltar para casa e fincar raízes. Ela lhe garantiu que estava sendo uma boa soldado e que ele podia continuar contando com ela. Assinou a carta sem mencionar os 2 obstáculos ao futuro de sua família. O primeiro era que Kenny Yamamoto e Papa ainda tinham que assinar os documentos. Se Kenny não gostasse do que visse quando chegasse em casa, ele poderia não assinar. Isso era uma coisa que Eve podia consertar. O outro obstáculo era como uma farpa em seu dedo que nunca parava de latejar. Se os Yamamoto fossem espiões, eles iriam para a prisão e a fazenda seria vendida. Neste caso, o que aconteceria com a sua própria família? Susan tinha dito que a única maneira de provar que os Yamamoto não eram espiões era inspecionando a casa deles. Papa não havia comentado que precisavam fazer exatamente isso? Se Eve pudesse entrar lá e confirmar que não havia nada suspeito, ela poderia contar a Susan, que contaria ao pai dela. E isso acabaria com toda essa conversa de espiões. No entanto, como e quando ela conseguiria entrar? Capítulo 13. Um dia após o Natal, Eve percebeu que tinha a oportunidade perfeita. Ela e Mama estavam ajoelhadas lado a lado em um cobertor dobrado, em frente a um canteiro de flores muito cheio, pegando brotos de íris. Com uma espátula, a menina cavava um bulbo encoberto de terra e jogava em cima de um saco de juta. De que cor são as flores?
Mama analisou um deles. Elas terão que desabrochar para a gente saber. Espero que sejam roxas com riscos amarelos. São as minhas favoritas. O que vai fazer com as mudas que estamos tirando? Indagou Eve. Elas são fáceis de transplantar. Vou guardar algumas para a lateral da casa e dar um pouco para a Sra. Ward. As outras, não sei. Mama, quero plantar algumas na casa dos proprietários. Tudo lá parece tão sem graça. Eve, que boa ideia. Queria ter pensado nisso. Talvez, depois que criarem raízes e derem flores, a família possa voltar para apreciá-las. Podemos levar essas aqui e guardá-las no galpão até que eu possa plantá-las. E em seguida, como quem não quer nada, Eve continuou, e Papa disse que precisamos verificar dentro da casa. Podemos fazer isso enquanto estivermos lá. Sim, disse Mama. Prometi a Papa que faria isso, mas ainda não tive oportunidade. Já que agora à tarde ele está na cidade comprando mantimentos, nós podemos muito bem ir até lá. Ela se levantou e passou a mão sobre o avental. Vou pegar as chaves do galpão e da casa. Antes de começarem a atravessar o laranjal, Mama pegou um punhado de pregadores do varal. Para prender as cortinas de blackout e deixar um pouco de luz entrar. A energia não está ligada. Eve ouviu os avisos de Susan. Se entrar, tenha cuidado, porque a casa pode ter armadilhas ou estar equipada com bombas para proteger as coisas de espiões deles. Eve não acreditava nisso e estava pronta para provar que os Yamamoto não eram espiões. Ainda assim, será que deveria contar a Mama o que Susan disse, só para garantir? Quando Eve terminou de amarrar as mudas de íris no saco, Mama já estava na metade do laranjal. Eve correu atrás dela até o quintal dos Yamamoto. Quando a alcançou, ela já tinha aberto o galpão e estava indo em direção à porta dos fundos da casa. Eve pôs o saco no chão de terra do galpão e rapidamente saiu para casa, decidida a alertar Mama sobre as armadilhas. Mas ela não foi rápida o bastante. Mama já havia destrancado a porta e agora estava parada em uma cozinha perfeitamente normal, que não parecia nem um pouco pertencer a espiões. Eve respirou fundo, aliviada. Agora, disse Mama, prendendo uma ponta do blackout na janela da cozinha, precisamos olhar dentro de todos os guarda-roupas e armários. Procurando cocô de rato, vazamentos de água ou ninhos de pássaros e esquilos, disse Eve. Papa me contou. Mama pôs as mãos nos quadris. É triste, não é? A última vez que Kenneth Yamamoto deixou esta casa, a família dele estava aqui. Ela balançou a cabeça. Imagine como será difícil para ele voltar e ver isso. A mesa da cozinha parecia fria e solitária sem uma fruteira no centro e com as cadeiras bem encostadas na beirada. Será que o senhor e a senhora Yamamoto se sentavam cada um em uma ponta, com os filhos entre eles? Quais lugares eram de Karen e Annie? Eve ajudou Mama a prender as cortinas da sala. Pregadas com tábuas pelo lado de fora, as janelas deixavam entrar apenas fachos de luz. Os móveis tinham sido empurrados para o centro e cobertos com lençóis, e as formas montanhosas pareciam icebergs. O ar tinha cheiro de velho. Por que eles ainda estão com os blackouts se não há energia? Perguntou Eve. As cortinas provavelmente eram necessárias antes de serem mandados embora. Eles estavam sendo bons cidadãos. Agora, pelo menos, se alguém arrancar as tábuas do lado de fora não vai conseguir enxergar aqui dentro. Quando as casas são abandonadas, as pessoas fazem coisas estranhas. Elas acham que é um convite para roubar. Mama examinou cada janela e passou para os quartos. O primeiro estava praticamente vazio, a não ser pela cama e o colchão de casal. Mama abriu uma porta do guarda-roupa. Estava cheio de roupas de adulto penduradas. No chão, havia um rádio encostado em um canto, rodeado por fileiras de caixas de papelão com palavras escritas na frente, lençóis, fronhas, toalhas de mesa. Uma fileira de botas pesadas delimitava o espaço. Devia ser o quarto do senhor e da senhora Yamamoto. Mama pegou algumas caixas e olhou com cuidado dentro delas. O quarto seguinte foi praticamente a mesma coisa, com caixas no chão do armário, mas a prateleira tinha tacos de beisebol e bolas murchas que provavelmente pertenciam a Kenny. No terceiro quarto, havia duas camas onde Karen e Annie deviam dormir. Eve as imaginou lá, dando risadas e sussurrando segredos no escuro antes de pegar no sono, com a mais nova segurando a boneca. Mama abriu o armário e uma caixa sem tampa tombou. Fotos saíram deslizando pelo chão. Ai, que bagunça! Deixe que eu pego, Mama, disse Eve, curiosa para olhar as fotos. Obrigada. Vou ver os armários da cozinha. O som dos passos de Mama foi diminuindo à medida que se afastou. Uma a uma, Eve empilhou as fotos de volta na caixa. Havia uma da orquestra da escola Lincoln com as meninas Yamamoto fazendo um dueto na flauta. Elas também tocavam flauta. Eve virou a foto. Os nomes delas estavam escritos atrás, em uma letra perfeita. Outra foto mostrava as duas irmãs sentadas ao piano com vestidos iguais. Havia muitas fotos de bebê. Uma de Kenny pequeno, tocando violino, com as palavras Concerto de Primavera da Lincoln escritas na borda branca.
O senhor e a senhora Yamamoto parados nos degraus da frente da casa, segurando um bebê. Kenny, Donald e Tom, um com o braço em volta do outro, sorrindo e segurando tacos e luvas de beisebol. Kenny e Donald com seus uniformes de fuzileiros navais, apertando as mãos. Kenny deve ter ficado muito triste quando seu melhor amigo morreu no bombardeio. A cada foto, Ivy se sentiu atraída pela vida dos Yamamoto e triste por tudo que eles perderam. Ela levantou a caixa e a pôs de volta no guarda-roupa. Procurou a tampa, empurrando as roupas penduradas para o lado. Foi aí que ela viu uma porta no fundo do armário. Por que haveria uma porta em um armário? A imaginação de Ivy disparou. Será que era a entrada de uma passagem secreta? Será que era essa a prova que o pai de Susan queria encontrar? Será que os Yamamoto estavam mesmo escondendo alguma coisa? Ivy olhou para cima. No alto da porta havia um trinco com cadeado. Ela empurrou ainda mais as roupas, arrastou caixas para frente e encontrou outro trinco com cadeado na parte de baixo da porta. Ela respirou fundo. Provavelmente era um depósito, argumentou ela. Para coisas especiais que não queriam correr o risco de deixar na casa, coisas quebráveis ou valiosas. Os japoneses não tinham uns kimonos chiques. Fazia sentido deixá-los trancados. Afinal, Papa disse que eles só podiam levar para o campo o que conseguissem carregar nos braços. E Mama falou que as pessoas roubavam casas abandonadas. Fazia sentido trancar objetos de valor. De repente, Ivy sentiu o peso da responsabilidade de saber sobre esse armário escondido. Será que deveria contar a Mama e a Papa? Ela pensou ter escutado um acorde, como um longo suspiro. Pôs a mão no bolso da jardineira e sentiu a gaita. Será que ela tocou sozinha? Ou foi Ivy que suspirou? Será que estava imaginando coisas, como o Papa sempre dizia? Seus pensamentos se confundiram. Sua família e a dos Yamamoto estavam ligadas. Se houvesse alguma coisa suspeita no armário e essa coisa fosse descoberta, ambas as famílias correriam perigo. Ivy provavelmente era a única, além dos Yamamoto, que sabia que aquela porta existia. E ela era boa em guardar segredos. Não era preciso contar. Seria a maneira dela de ajudar, de dar à família a chance de marchar unida adiante. Ivy reorganizou as roupas penduradas e empilhou as caixas no lugar. Ivy, gritou Mama, vá soltando as cortinas quando passar pela casa e feche a porta dos fundos bem fechada. Vou trancar o galpão e encontro você lá na frente. Está bem, Mama. Ela fechou a porta do armário e saiu da casa, agindo como se nada de anormal tivesse acontecido. Porém, quando virou a esquina do jardim decrépito, parou e ficou paralisada. O carro do Sr. Ward estava estacionado na rua, no fim da entrada dos Yamamoto. Ivy viu o Sr. Ward abaixado no banco do motorista e espiando pela janela do carona, como se estivesse observando e aguardando. O coração de Ivy disparou. Ele não poderia saber o que ela havia acabado de descobrir. Ou poderia. A menina tentou agir de maneira inocente e casual ao caminhar pela entrada acenando. Contudo, o Sr. Ward acelerou o motor e saiu em disparada. Capítulo 14. No dia seguinte, Ivy estava disposta a superar um dos obstáculos no caminho do futuro de sua família. Quero voltar à casa dos Yamamoto, disse ela a Mama. A manhã inteira ela pensou no que dizer e em quando diria, para que Mama desse permissão. Elas haviam terminado o almoço, e Mama estava colocando seu casaco para ir fazer curativos com as mulheres da Cruz Vermelha. Acabamos de ir lá ontem. Sim, mas quero plantar as flores, remexer os canteiros e também consertar a horta para quando Kenny Yamamoto vier. Já ajudei você antes, sei o que fazer. Papa disse que, se Kenny Yamamoto gostar de como estamos cuidando da propriedade, vai assinar o acordo. E você disse que seria triste para ele voltar para casa do jeito que ela está. Além disso, eu estava pensando que, quando as laranjas e verduras estiverem maduras, posso vendê-las na banca da senhora Yamamoto e comprar selos de guerra com o dinheiro. Talvez Susan possa me ajudar. Fernando disse que quanto antes detivermos os nazistas, mais cedo a guerra vai terminar. Posso dizer a Kenny Yamamoto que minha intenção é trocar os selos por um título de capitalização e dar ao pai dele quando a guerra acabar. Mama olhou admirada para Ivy. Que ideia generosa e sensata. Desde que chegamos aqui, Ivy, fico cada vez mais orgulhosa de você. Você está se tornando uma menina muito madura e responsável, com os pés no chão. Agora à tarde Papa está trabalhando no laranjal ao norte da casa, se precisar dele. A chave sobressalente do galpão está na gaveta perto da porta de trás. Não fique até tarde, e leve o seu casaco. Empolgada e aliviada, Ivy enfiou a chave do galpão no bolso da jardineira e correu até a casa dos Yamamoto. Ela pegou uma espátula, um ancinho pequeno e alguns pacotes de sementes no galpão.
Tirou as ervas daninhas dos canteiros na frente da casa e cavou buraquinhos para os brotos de íris, jogando-os lá dentro e deixando só as pontas saindo do chão. Alisou a terra em torno deles para sua longa soneca no solo. Enquanto trabalhava, ela se pegou olhando várias vezes para a casa e pensando no armário. Eve tentou afastar sua curiosidade. Ela caminhou até o jardim, removeu as treliças de arame e as colocou de lado. Ela arrancou a plantação velha de tomate e capinou a terra em 2 longos sulcos. Em uma fileira plantou sementes de cenoura. Na outra, rabanetes. O resto da horta teria que esperar pelo clima mais quente. No galpão, Eve enfileirou as panelinhas de barro embaixo da janela e plantou sementes de ervilha de cheiro, molhando-as com um minúsculo regador. Quando voltou para o jardim da frente, olhou para a estrada e avistou o garoto da bicicleta, o mesmo que tinha visto enquanto esperava o ônibus da escola. Ele estava encurvado sobre o guidão, pedalando o mais rápido que podia estrada abaixo. Eve acenou, mas ele não acenou de volta. Aonde estava indo? Por que estava sempre tão apressado? Eve ficou feliz por não estar com pressa. Ela varreu lentamente a varanda da frente, em seguida, se sentou nos degraus, satisfeita com seu serviço. Havia algo de reconfortante em estar ao pé da casa adormecida, sentindo o cheiro da terra remexida e olhando para o acolhedor leito de íris esperando para acordar. Eve pegou a gaita e tocou Glória a Deus nas alturas. Fechou os olhos. Quando chegou ao refrão, ela imaginou um campo de anjos que estavam dormindo em um lugar muito longínquo e antigo, anjos roxos com línguas amarelas, irrompendo pelo solo, cantando Glória in excelsis Deo. A música encheu de contentamento e de uma sensação de que tudo poderia, de uma vez por todas, ser melhor.